Bom dia, igreja. Bom dia. Quem está feliz com o Senhor, diga o melhor glória a Deus desse dia. Glória a Deus. Aleluia. Olha a responsabilidade, queridos. Vocês estão sendo já quase pós-graduados em uma luz. É verdade. Mas é porque o Senhor quer falar nossas corações aqui nesse lugar. Amém. Então, todo domingo aqui, o Senhor tem acrescentado um pouquinho mais sobre a profundidade que essa passagem na Bíblia tem. Que não foi somente um encontro, não foi somente um aparecimento de Jesus a dois homens. É um grande ensinamento que essa passagem nos faz. E eu creio que das últimas, hoje é quarta, acredito que das últimas 3 semanas o Senhor falou muito no seu coração e eu oro para que essa manhã ele também fale. Amém? Amém. Queria agradecer ao pastor William, pastor Adler, juntamente com a Fernanda e a Rafaela que nos recebeu hoje pela manhã. Agradecer ao nosso líder, nosso bispo Ronaldo, nossa pastora Márcia, porque sem a vida deles nós não estaríamos aqui. E é motivo de alegria estar com os irmãos aqui essa manhã. Abra a Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas, capítulo número 24. Evangelho de Lucas. Para quem não sabe, Lucas fica entre Gênesis e Apocalipse. Lá na meiuca. Lucas, capítulo de número 24, versos de número 13. Já que os irmãos ficaram de pé, vamos ficar em pé para a gente ler a passagem da palavra de Deus. 24, 13. Vamos ler do 13 até o 34. Olha que benção, vamos ler a palavra de Deus. Amém. Eis que no mesmo dia, iam 2 deles para uma aldeia que era distante, que distava de Jerusalém, 60 estádios, cujo nome era Emaús. 12. E iam falando entre si sobre tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que Fechados. mas para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse: és tu só peregrino em Jerusalém, que não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem a respeito a Jesus Nazareno, que foi homem, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres entre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. E ele lhes disse: honestos e tardos de coração, para crerem tudo os que os profetas disseram. Porventura não convia que Cristo padecesse essas coisas e entrasse em sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicavam-lhe o que ele dizia, explicavam-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como
quem ia para mais longe. E eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia. E entrou para ficar com Eles. 30. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, partiu e lhe deu. Abriam-se então os Olhos. e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? Abba Pai, fala aos nossos corações, que venhamos estar sensíveis para ouvir a Tua voz essa manhã. Que assim, Deus, como aconteceu com esses 2 discípulos, que estavam andando em um caminho no qual não era o caminho que eles deveriam seguir, que estavam indo em uma direção no qual eles não deveriam estar, que nós venhamos também ter nossos olhos abertos essa manhã, abertos para a Tua palavra, abertos para a Tua realidade, abertos, Deus, para o chamado que o Senhor confiou para essa igreja, abertos, Senhor, para a visão que o Senhor nos ordenara. Faça-nos, Deus, estar com os olhos espirituais abertos para ver e entender o porquê nós estamos aqui e o porquê nós somos igreja. Fala nos nossos corações, é que nós pedimos em nome de Jesus, que toda a igreja do Senhor diga amém. Queridos, pode se sentar essa manhã. Já estamos aqui na 4ª semana falando sobre o caminho de Emaús e o que aconteceu na vida deles nesse episódio. Um episódio transformador que mudou a vida deles para todo sempre. Porque entenda, eles estavam frustrados, eles estavam desanimados, eles estavam se sentindo até mesmo abandonados. E isso fez com que eles saíssem do caminho no qual Jesus já tinha dado para eles orientação para estar. Eles estavam indo em direção a Emaús, sendo que a ordem de Deus é que eles fiquem em Jerusalém. Não sair do centro da vontade de Deus. E Jesus aparece em cena durante o caminho e começa a falar com eles. Começa a puxar eles para perto, começa a conversar, entra dentro daquela casa, tem um momento de comunhão. Aí sim aconteceu o fato dos discípulos reconhecerem, terem os olhos abertos e reconhecerem o Mestre. E durante essas últimas 4 semanas, os pastores que aqui estavam ministraram a vocês a respeito de como o ND, de como o núcleo discipulado, como o discipulado em si pode ser altamente enxergado nesse contexto, nessas falas de Jesus, na atitude que Jesus teve e no amor que Jesus teve para com esses 2 homens. Diga-se comigo: eu estou sendo treinado, sendo preparado para ser um líder em excelência. Quem crê nisso aqui, diga glória a Deus. Você está sendo treinado. Porque o Evangelho ele tem o poder de transformar homens comuns em grandes líderes. Foi isso que Jesus fez. Jesus pegou discípulos, transformou eles em apóstolos. Jesus pegou simples homens e transformou em grandes homens e mulheres que até hoje nós falamos sobre eles. Fez a diferença. Homens e mulheres que fazem diferença em nossa vida até hoje. Por quê? Porque cuidaram de outras vidas. E você vai fazer a diferença aqui na Praça Seca também. Deus vai te usar para poder fazer a diferença na vida dos seus discípulos. Deus vai te usar para fazer a diferença na vida de pessoas que hoje você não conhece, mas serão eternamente gratas a Deus por ter te conhecido, porque você cuidou deles. Por que você foi cuidado por alguém nessa igreja? Levanta a mão para o céu e dá um tchauzinho para Jesus. É dessa forma que Deus quer te usar também, para você cuidar de outras pessoas.
Jesus cuidou desses homens. Como nós falamos aqui, aqueles homens estavam frustrados, estavam fora do propósito, estavam fora do centro da vontade de Deus. Eles queriam algo e algo não aconteceu da forma que eles queriam. Isso fez eles acreditarem em uma mentira. Diga comigo, eles acreditaram em uma mentira. E talvez muitas pessoas que você conhece que não estão aqui na igreja hoje, não estão porque acreditam em uma mentira. Como assim, pastor? Vou te explicar. Aqueles discípulos acreditaram que Jesus estava morto. Para eles não tinha mais esperança. Para eles não tinha mais solução. Já era. Jesus morreu, para que eu vou ficar em Jerusalém? Vamos embora para Maús. E muitas pessoas agem dessa forma porque acreditam em uma mentira. Nós vemos agora há pouco aqui na palavra de Deus. Eles disseram, as mulheres foram passar perfume no corpo de Jesus, chegaram lá, não estava mais o corpo. Um anjo apareceu para Maria e disse que Jesus estava vivo, que ele tinha sido ressurreto. Ela mesmo encontra Jesus e diz, Rabone. Logo mais, aqueles homens foram em direção à tumba, também não encontraram o mestre. E essas falas chegaram até esses dois discípulos. Esses acontecimentos chegaram até esses dois discípulos. E mesmo assim, eles escolheram acreditar em mentiras. Quantas e quantas vezes a palavra de Deus está sendo escancarada e tem pessoas que não acreditam? Quantas e quantas vezes as bênçãos do Senhor acontecem aqui, nesse lugar, no teu ND, e mesmo assim as pessoas cismam em acreditar em mentiras. Vira para o crente que está do teu lado e fala assim, como? Fazer. Eles, os nossos discípulos, que alguns podem estar desanimados, podem estar afastados, pode estar fora do centro da vontade de Deus, longe de Jerusalém. Como? Pergunta, como? Nós podemos trazê-los de volta para o ND. Como nós podemos fazê-los ser atraídos de volta à visão? Querida, a nossa oração é para que o seu ND multiplique, multiplique, multiplique e comece a crescer. Por quê? Porque cada pessoa no seu ND é menos uma pessoa indo para o inferno. Cada pessoa que você está cuidando é menos uma pessoa que está nas garras de Satanás. Cada mais uma pessoa que está naquela roda sendo cuidado, pastoreado, amado por você, é menos uma pessoa que está indo em direção ao precipício da morte espiritual. Então nós, a igreja, temos que nos preocupar sim com a quantidade. A qualidade vem porque você está aqui. Olha que bênção. Quarto domingo seguido falando sobre discipulado aqui pelo domingo de manhã. Pastor William, Fernando, Pastor Adler, Rafael fazendo aqui reuniões com vocês o tempo todo. Cuidando, pastoreando, fazendo atendimento. Ficando aqui o dia todo. Cuidando dos irmãos, para que os irmãos também cuidem de outros. É exemplo. Porque, queridos, é impossível nós pastores cuidarmos do rebanho como completo. Mas quando a igreja entende que cada crente é um ministro, cada crente é um discipulador, cada crente é um líder em potencial, querido, o inferno treme. O inferno treme. Porque nós começamos a aprender a que aconteceu na igreja primitiva. Quando a igreja está com tudo em comum, está com o mesmo pensamento, está em comunhão, está adorando, está discipulando, está pastoreando, querido, há uma promessa da parte do Senhor
diariamente o Senhor vai acrescentar os salvos. Isso acontece porque o MD, que ele é um organismo vivo, ele cresce naturalmente, mas às vezes é a gente mesmo que atrapalha o crescimento dele. Às vezes nós mesmos que estamos atrasando o crescimento do nosso LD. Por quê? Porque às vezes a gente esquece o porquê nós estamos aqui. Por isso que nós estamos fazendo essa série de mensagens todo domingo de manhã, para que nós venhamos lembrar o porquê nós fazemos discipulado, o porquê nós fazemos o ND, o porquê nós somos discípulos. Por isso é muito importante essa imersão que o pastor vai estar fazendo, fez no domingo passado e estará fazendo novamente hoje, para que a gente entre, fique imersivo não é, imerso, muito obrigado, fique imerso na visão da igreja. E a visão dessa igreja é cuidar de vidas. E aqueles discípulos acreditavam numa mentira. Estava sendo esfregado na cara deles que Jesus já estava vivo, mas eles cismaram e acreditaram que era mentira. Os olhos deles estavam fechados. Os olhos deles estavam fechados. Isso fez eles saírem do lugar no qual Jesus tinha ordenado a eles. Jerusalém era o centro da vontade de Deus. Ficar em Jerusalém era a vontade de Jesus para aqueles homens. Mas como estavam com os olhos tapados, eles decidiram acreditar nessa mentira e sair do centro da vontade de Deus. Diga assim comigo: a minha missão é fazer com que meus discípulos estejam no centro da vontade de Deus. A minha missão é fazer com que meus discípulos estejam em Jerusalém. Amém ou amém? Amém. E como? E como nós podemos fazer com que os nossos discípulos permaneçam na visão, permaneçam em Jerusalém? Nós aprendemos aqui com as atitudes de Jesus. Você esteve aqui semana passada, na outra semana, você entende aquilo que nós estamos falando aqui. Estamos recapitulando. Nós podemos aprender com o próprio Jesus sobre como nós podemos cuidar dessas vidas, como nós podemos cuidar daqueles que Ele mesmo confiou em nossas mãos dentro do nosso LD. Primeiro, nós precisamos aproximar dessas pessoas. Jesus se aproxima daqueles que estão fora de Jerusalém, da mesma forma que você deve se aproximar do seu discípulo que ainda não está na visão. Quem está na visão aqui, diga glória a Deus. Deus se aproxima daquele que não está na visão. Lucas 24:15 diz: enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Eles estavam desanimados, estavam tristes. Jesus observou: nossa, eles estão descontentes, eles estão saindo da visão. A visão é ficar em Jerusalém, eles estavam indo no caminho de Emaús. Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que me aproximar dele, eu não posso desistir dos meus discípulos. Lá na sede tinha um banner, não sei se ainda tem, um banner com Jesus enorme no altar, e está escrito: não desista do seu discípulo, porque Jesus não desistiu de você. Jesus não desistiu desses discípulos, e nós não vamos desistir dos nossos. Jesus se aproxima dos discípulos que estavam saindo da visão. Como nós podemos trazer eles novamente à visão? Nos aproximando dele, é a primeira etapa. A segunda etapa de como nós podemos trazê-los novamente à visão é fazer como Jesus fez. Jesus se aproximou daqueles discípulos e os ensinou. Quando Jesus ensina a eles, a paixão por Jesus
Jesus, olha o que acontece. Lucas 24, 32. Que perguntaram um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Os dois discípulos falaram: meu Deus, como? Nós sabemos que ele tinha algo diferente, porque quando ele estava ministrando, quando ele estava pregando para nós, quando ele estava com amor nos ensinando, o nosso coração já estava aquecendo. Aqueles que estão fora da visão, eles precisam que nós já aproximamos deles. E depois de aproximar, a gente ensina novamente. A gente fala: não, senta aqui. Você está agindo dessa forma, mas na verdade Jesus quer que você aja dessa forma. Não, você não entendeu, ou os seus olhos estão muito fechados que você não esqueceu. Mas vem cá, senta aqui, vou te explicar. Era necessário que o Filho do Homem padecesse, era necessário essas coisas acontecerem, porque muitas pessoas saem da visão porque não entenderam a visão como deveria. Muitas pessoas saem do caminho porque não entenderam o caminho no qual elas estavam entrando. Muitas pessoas saem do seu ND porque não entenderam ainda o porquê o ND existe. Jesus pega aqueles discípulos e fala: não, vem cá, eu vou ensinar para vocês. Desde a época de Moisés, desde a época de Abraão, desde a época dos profetas, era necessário que todas essas coisas acontecessem. Por que vocês estão frustrados? Por que vocês estão desanimados? Por que vocês estão tristes? Volte a crer. E Jesus foi ensinando aqueles dois homens. E à medida que aqueles homens foram ensinados novamente, o coração deles começou a queimar de novo. Querida, a nossa fé não deve ser uma fé somente teórica. Não podemos ser somente contuedistas. Aqueles que saem da visão, muitas das vezes eles só não entenderam a visão. Mas cabe nós explicarmos essa visão. Eles não precisam somente do conteúdo, mas eles precisam entender o porquê aquele conteúdo é aplicado. Eles precisam da vida e da presença transformadora de Jesus em suas vidas. Jesus foi aqueles homens, ele expôs a Escritura, não somente na mente, mas ele expôs a Escritura no coração daqueles homens. Ele lhes disse, Lucas 24, 25, como vocês custam a entender, honestos e tardos de coração, para aquele tudo que os profetas falaram. 26, porventura não convia que Cristo padecesse essas coisas e entrasse na glória? 27, e começando com Moisés e sobre todos os profetas, explicavam que dele se achava em todas as Escrituras. Era necessário explicar, mas não somente explicar na teoria, explicar para poder bater no coração. Apóstolo Paulo nos ensinou: eu não vou desistir dos meus discípulos até ver Jesus nascer no coração de cada um deles. É assim que nós vamos encontrar os nossos discípulos. Quando chegar na sua reunião do seu ND, não é somente um evento que você bate cartão, dá uma folhinha e fica uma hora lá batendo papo. Não, o ND tem que arder no seu coração, querido. Você deve ministrar aquele estudo com paixão. O ND não é somente aquela uma hora na semana. O
ND a semana toda você cuidando, pastoreando, discipulando, saber o que aconteceu, estar na vida deles, porque Jesus está todos os dias na sua vida. Da mesma forma que Jesus transformou a sua vida, você vai ser usado por Jesus para transformar a vida dos seus discípulos. Diga assim comigo, é comigo. Deus quer me usar. Ele quer trazer sobre você tamanha autoridade e amor, porque você é o representante de Jesus aqui na terra. Os seus discípulos vão olhar para a tua face e vão ver Jesus através de você. Olha como Jesus agiu com eles. Olha o carinho e amor que Jesus teve com esses dois homens. Como a gente pode trazer os nossos discípulos para a visão? Se aproximando deles como Jesus se aproximou dos discípulos. Ensinando para que seja renovada a paixão deles, assim como Jesus fez também. E o terceiro, quando nós nos abrimos para ver Jesus, Ele abre os nossos olhos. Você vai ser usado por Deus para fazer com que os seus discípulos se abram para Jesus. Primeiro é aberto o coração, para depois abrir os olhos. Primeiro é aberto o coração, para depois abrir os olhos. Lucas 24:30. Olha o que acontece. Lucas 24, versículo 30. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão e deu graças, o partiu e deu a eles. O que é isso? É comunhão. Tem que ser próximo do seu discípulo para que haja comunhão. O pastor Daniel falou sobre isso aqui semana passada, sobre a importância da comunhão, do sentar à mesa, do bater o papo, do ser íntimo do seu discípulo. Porque, querido, se você não for íntimo do seu discípulo, quem vai ser? A vizinha fofoqueira da esquina? O amigo mundano que vai levar para qualquer lugar? Que vai dar conselhos errados? E tem que sentar na mesa do seu discípulo é você, para que você seja usado numa conversa informal, em algo que transforma a vida dos seus discípulos. Aleluia. Eu lembro quando eu entrei na igreja, o pastor já aqui, eu entrei na sede com 15 anos de idade. Era discípulo do pastor Paulo. E, queridos, como eu ficava feliz do meu líder sentar comigo no banco da igreja. É uma coisa que aparentemente é simples, é até bobo, mas eu ficava feliz, eu me sentia honrado. Meu Deus, entre 10 pessoas o meu líder está sentado comigo, e quando eu chamava o líder todo para sentar na minha fileira, nossa, que era legal demais, me sentia especial, me sentia cuidado. Teve um dia que o pastor me chamou e eu dormi na casa dele. Gente, foi ter um discípulo um por um, nem tinha um por um naquela época ainda. Mas teve um por um lá na casa do pastor. Naquela madrugada eu expus a minha vida para ele situações que no ND não tinha tempo. E ali eu fui cuidado, ali eu fui pastoreado. Querido, eu tenho certeza que devido àqueles um por uns, devido àqueles cuidados, hoje eu sou pastor e estou aqui ministrando a vocês. Eu lembro muito bem, eu cheguei na igreja pela primeira vez porque eu fui recepcionar os meus pais que chegaram no encontro de casais em 2009. Eu não gostava de igreja, nem queria estar lá. Mas chegando lá, encontrei um amigo que estudava comigo no colégio. E ele me chamou, poxa, a gente vai ter o discipulado, o ND, no domingo que vem antes do culto. Vem estar com a gente. E eu fui.
tive contato com pessoas no qual me edificaram. Fui cuidado, orientado, pastoreado, amado. Por quê? Porque o MD tem poder de transformar vidas. E quando há carinho, quando há amor, quando há entendimento, quando nós sabemos o que nós estamos fazendo de fato no MD, que é mudar a história de vidas, os milagres acontecem. Sabe o que aconteceu com eles? Quando Jesus parte aquele pão, entrega a eles em gratidão, os olhos daqueles discípulos se abrem. E eles começam a ver, opa, é Jesus que está aqui. Eu lembro uma vez, eu estava passando por um momento muito difícil na minha vida. Tão difícil que hoje eu entendo que naquele momento os meus olhos estavam tapados. Tem quando a gente está enfrentando luta após luta, que parece que tudo está errado na nossa vida. Quem já passou por isso aqui? Amém? Parece que tudo está errado. Tudo está fora do lugar. Teve uma vez que eu estava desse jeito. Fazia uns 2 meses que eu estava desse jeito. Mas estava lá na casa de Deus, trabalhando ali, fiel. Tem uma vez que eu estava sentado ali na frente do altar, lá na sede, estava escutando a palavra, a pastora Márcia estava ministrando. E teve uma palavra da pastora. Depois de muito cuidado e pastoreio, e ela estava ministrando a palavra, parecia que era diretamente a mim. Ela disse que as escamas dos seus olhos caiam agora, em nome de Jesus. Por isso que eu falei agora há pouco, não é somente ministrar uma folhinha, como para nós pastores não é somente pregar uma palavra, é transmitir amor, é transmitir pastoreio, é transmitir cuidado, até mesmo no culto. E a pastora estava ministrando naquele momento, estava vindo como uma flecha no meu coração, o cuidado, o amor, até mesmo no culto. E teve uma hora que ela disse que as escamas dos seus olhos caiu agora em nome de Jesus. E naquele momento eu senti como as escamas dos meus olhos tivessem caído e meu olho abriu. E eu não tinha percebido, eu não tinha nem agradecido a Deus. Eu estava tão pesado espiritualmente que eu não percebi que 3 pedidos, quando o novo que eu tinha feito, tinha sido concretizados naquela semana. Eu nem tinha reparado. Nem tinha agradecido, nem tinha sido grato, porque os meus olhos estavam tapados. Querido, Deus vai abrir os olhos dos seus discípulos. Deus vai abrir os olhos deles para que eles venham estar na visão. Discipular, querido, é ajudar a abrir a visão. Abrir a visão espiritual dos nossos discípulos. Não somente para que eles conheçam a Jesus, mas que também o seu discípulo encontre o propósito em Deus para a vida deles. Na maioria das vezes, os olhos espirituais só vão abrir após o partir do pão. Ou seja, os olhos espirituais dos nossos discípulos só vão abrir quando tiver uma comunhão íntima, quando tiver uma ministração da palavra de forma íntima ao coração deles. Não é somente entregar uma folhinha em 1 hora de duração, é você ser íntimo do seu discípulo, é você mostrar para o seu discípulo que ele pode contar com você, da mesma forma que Paulo disse: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Você pode falar isso para o seu discípulo? Você pode falar isso para o seu discípulo? Me siga, pode contar comigo, segura minha mão, que vamos entrar juntos no céu. O mais incrível dessa passagem de Emaús, não é o fato de Jesus ter aparecido para eles,
mas o porquê Jesus apareceu para eles. Não é o fato de Jesus ter desaparecido, teletransportado, depois de abrir o pão. É o fato de Jesus ter amado, a ponto que, morto, ressurreto, ele foi lá falar com eles. Porque Jesus viu 2 discípulos saindo do caminho. O porquê? O porquê nós nos damos às vezes o luxo de deixar os nossos discípulos saírem do caminho, se o próprio Jesus voltou e os amou, e aproximou, e os cuidou, foi próximo, teve comunhão e abriu os olhos. A nossa oração é para que os olhos dos nossos discípulos se abram e eles voltem para Jerusalém, aonde é o lugar deles. Fique de pé essa manhã, em nome de Jesus. Nesse momento, quero fazer uma pergunta aqui. Quem aqui é líder ou auxiliar de líder? Levanta a mão, por favor. Quem aqui cuida de vidas aqui? Glória a Deus. Você faz parte do seu líder. Entenda. A responsabilidade das vidas não é somente do pastor, da Fernanda, do pastor Adler, da Rafael. A responsabilidade das vidas é da igreja. Ah, pastor, mas eu não sou auxiliar, pastor, eu não sou o líder da MD. Mas você é um cristão. O IT é para todo cristão. Às vezes a gente fica focado muito na primeira parte. Ide por todo mundo. Ir por todo mundo é fácil demais. A gente esquece o que acontece depois. Ide por todo mundo. Vai, mas não somente isso. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-vos todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estarei contigo todos os dias, até a formação dos tempos. Primeiro você vai, você traz, leva ao batismo, cuida, discipula, ensina. Aí sim a promessa vem. Jesus vai estar sempre contigo. Quem está na visão aqui? Feche seus olhos em nome de Jesus. O amor que abre a visão é o amor de Jesus. E o amor de Jesus é forte. O amor de Jesus é insistente. O amor de Jesus é transformador. E o amor de Jesus é invencível. E Ele está nos ensinando aqui nessas últimas semanas, falando sobre Emaús, para que o seu amor por essas vidas seja um amor forte, um amor insistente, um amor transformador e um amor invencível. Nós somos uma igreja imparável, querido, e nada para uma igreja que está dentro da visão. Então, nesse momento eu te convido, comece a orar pelo seu discípulo aqui, aí. Comece a orar pelo seu MD nesse momento. Se você tem pessoas no teu MD que hoje você percebe que não está na visão mais, que não está mais em Jerusalém, que está em caminho de Emaús, Deus chama você para se importar com eles. Muitas das vezes você pensou, meu Deus, alguém tem que falar com fulano de tal que está saindo da visão. Deus está chamando você para falar com ele. Deus está chamando você para encontrar com ele no caminho de Emaús. Deus está chamando você para se aproximar dele. Deus está chamando você para ter comunhão com ele. E Deus está chamando você para
para abrir os olhos dele. Comece a orar nesse momento. Deus está dizendo que os nossos NDs são os caminhos de Emaús de hoje. O ND que você pertence, o ND que você é líder, o ND que você é membro, o ND que Deus escolheu que você participasse, o seu ND é o caminho de Emaús. É porque é no seu ND que olhos serão abertos. É no seu ND que terá comunhão com Jesus. É no seu ND que é o caminho de Emaús que o coração vai voltar a arder pela presença do Mestre. O pastor falou uma frase que os olhos fechados nos levam a perder o propósito, mas os olhos abertos nos levam de volta para Jerusalém. De repente você entrou aqui nessa manhã como aqueles discípulos, frustrado, perdido, triste, ou fora da visão, ou não está no ND. De repente porque aconteceu alguma coisa no passado, ou porque você não entendeu a visão, ou porque os seus olhos ainda não foram abertos. Mas ainda dando uma chance nessa série de mensagens de você não ficar de fora, mas que você tenha os seus olhos abertos e possa entrar no caminho de Emaús, seja para discipular ou seja para ser discipulado, seja para ter a sua visão aberta ou para ajudar a abrir a visão do outro. Não importa quem você é, o importante é estar no caminho de Emaús. Como o pastor André falou aqui na vez que veio, o milagre acontece no caminho, no caminho, no caminho. Não é fora do caminho. Não importa se está indo para Emaús, Jerusalém, não importa. Se você estiver no caminho, alguma coisa vai acontecer. É no caminho que Jesus se aproximou. Foi no caminho que Jesus amou. Foi no caminho que Jesus ensinou. Foi no caminho que Jesus fez a comunhão. E foi no caminho que os olhos se abriram. E nós que somos os cristãos, os pequenos cristos, imitadores de Cristo, nós somos aqueles responsáveis em ajudar a abrir a visão. Seja aqueles que estão lá de fora, que nunca conheceram Jesus, seja que estão aqui dentro e que estão ainda com a visão fechada. Mas é no partir do pão, é na comunhão que os olhos se abrem. Se você está aqui nessa manhã e ainda não faz parte do ND, eu te convido a você fazer parte, para que você possa fazer parte do milagre, para que você possa discipular, para que você possa voltar a abrir seu coração, para que você possa abrir a visão de outros, ou abrir a própria visão, e que você possa fazer parte desse caminho de Emaús. O Senhor entregou uma visão para essa igreja, e a visão é discipular, caminho de Emaús. A visão é andar na direção a Jerusalém. Jerusalém significa o centro da vontade de Deus. Revestir. Fique em Jerusalém até que seja revestido do alto do poder. Mas eu quero orar aqui. Feche seus olhos, quero orar nessa manhã. Algo que o pastor falou que é muito sério. Eu quero orar, quebrando todo o sofismo que o diabo possa lançar sobre nós. De repente você escutou alguém falando: o ND aqui não dá certo, o ND só dá certo na sede. Ou eu não sirvo para ser líder, eu não sirvo para ser auxiliar. Essa visão não é para nós, é só para lá. Isso são sofismas, são mentiras que nós acreditamos. Mas hoje vai cair por terra em nome de Jesus. Porque essas mentiras, esses sofismas fecham nossos olhos. Mas quando nós queimamos isso, os nossos olhos são abertos e nós conseguimos voltar para Jerusalém. Não somos porventura, nós acreditamos em algumas mentiras, algumas coisas do passado, algumas coisas que disseram: não dá certo aqui, não vai dar certo, essa visão não é para nós. Nós queimamos agora em nome de Jesus.
esse ministério.